Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso culto familiar, os que estão assistindo ao vivo e os que irão assistir online pelo YouTube gravado. Que Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor esteja com vocês. E hoje, para darmos início, convidarei para fazer a primeira oração a Claudete. Oremos. Senhor meu Deus, Pai Celestial, obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu e mais uma quinta-feira que nós estamos aqui na Tua presença. Pai, eu quero pedir agora, Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, cada um que aqui está. Pai, que a gente venha aproveitar, meu Deus, cada milésimo de segundo que nós ficarmos aqui, Pai. Abençoa quem vai louvar, abençoa quem vai ministrar sua palavra, abençoa, meu Deus, a cada um. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nessa noite, em nosso meio, Pai. Seja bem-vindo, Pai, vai desfazendo, Pai, tudo aquilo que possa impedir, Pai, a nossa adoração. Recebe, Pai, o nosso sacrifício, Pai, a nossa adoração. Esses momentos, Pai, que passarmos aqui na Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço, hoje e sempre. Amém. 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 E agora convidamos para louvar ao Senhor o Rony. Glória a Deus, boa noite a todos. Espírito Santo, toma conta desse lugar, Pai. Recebe o nosso louvor, Pai, que é tão simples, Pai, comparado ao teu sacrifício. Mas, Pai, é de coração, Jesus. Sabemos que o que o Senhor fez por nós é muito maior, Pai. E que a tua graça nos basta, em nome de Jesus, Pai. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que escondem o rosto ante a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, na fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, com fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. E como serafins que escondem o rosto ante a Ti, escondo o
rosto pra que veja tua face em mim. E que diminua-me pra que tu cresça, Senhor. Mais e mais, Santo dos Santos, fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me paz, tua presença meu prazer. Nos basta em tua presença, nosso prazer. Amém. Amém. E agora, para trazer a palavra, convido o Clodoaldo. Amém, graça e paz, meu povo de Deus. Vamos falar hoje sobre o paralítico agora anda. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 e 2. Amém? Vou estar fazendo essa leitura. Atos 3, versículos 1 e 2. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona, e era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Amém. Esses são os textos. Então, irmãos, esse homem, ele tinha um grande problema, um problema muito sério. Ele não tinha como andar, ele era paralítico. Essa experiência pode gerar em nós grandes princípios, grandes lições para nos animar, para edificar a nossa fé. Nós vamos então hoje conhecer algumas coisas. Primeiro, o primeiro ponto é características da paralisia. Então vamos pensar aqui. O homem era coxo, ele era incapacitado para algumas tarefas, para algumas funções. Ele podia ver, ele podia usar as mãos, ele podia também usar os braços para gesticular, podia falar, ouvir, podia movimentar o tronco, sim, mas ele tinha problemas ali nas pernas, nos artelhos, e ele não podia andar. Isso gerava nele um grande problema. Ele não podia se movimentar, dependia de outras pessoas para se locomover. Que coisa! Todos podiam entrar no templo, ele não. Ele só podia ficar na porta. Tinha que se contentar com essa posição, ficar apenas na porta. Sim, porque naquela época, as pessoas que tinham algum problema físico, elas não tinham liberdade para entrarem no templo. No máximo, elas podiam chegar na porta. Esse era um homem assim. Isso, consequentemente, lhe gerava tristeza, desânimo, sofrimento. A paralisia nesse homem gerava provavelmente um peso enorme. Talvez ele pensasse em desistir, porque ele via todo mundo entrando, ele via todo mundo ali tendo a sua comunhão, e ele não podia. No máximo, podia pedir esmolas. Dependia das pessoas para tudo. Essas são as características da paralisia. Quem sabe nessa noite, ou quem sabe hoje, você que está nos assistindo, pode estar tendo algum tipo de paralisia na sua vida. Aí você já sabe, a paralisia pode estar gerando sofrimento, tristeza, dependência e tantas outras coisas. Hoje é um dia de você andar, é um dia de você sair, se libertar dessa paralisia. O ponto 2 é estratégias do diabo. Então olha só,
A pessoa é paralítica. O que o diabo faz para que a pessoa permaneça paralítica? Então, o inimigo, ele maquina, ele arquiteta algo em sua vida que atinge algum ponto que o impede de ir à presença de Deus. Ele o impede de buscar Deus. O inimigo, ele impede de você de buscar Deus face a face. Talvez ele queira paralisar a área financeira, talvez o matrimônio, talvez ainda o relacionamento com os seus filhos, com a sua família, vida profissional ou ainda vida espiritual. Sim, o inimigo quer paralisar a nossa vida de alguma maneira. Quando a pessoa é paralítica, ela precisa de outras pessoas para conduzi-la, para ajudá-la. É normal. Ele ficava na porta, ele não podia entrar, ele ficava esmolando ali. Imaginava-se ali que as pessoas eram piedosas, que elas iam dar para ele alguma moedinha. Então, esse homem, ele não tinha acesso à abundância. Sim, ele tinha que se contentar com míseras moedinhas. Ele tinha acesso somente às esmolas. A paralisia que o diabo quer gerar em nós, ou quer gerar em você, é justamente a incredulidade. Você recebe até uma palavra, puxa, a sua vida vai melhorar, puxa, teu trabalho vai dar certo, puxa, você vai vencer, você vai passar naquele vestibular, naquele concurso. Então você recebe aquela palavra, você fica feliz com aquela palavra, você se anima com aquela palavra, você fica motivado e dorme. No dia seguinte você acorda e você começa assim a pensar e ali vem uma seta de dúvida. Vem uma seta de dúvida e você já começa a ficar incrédulo e será que eu vou vencer? Será que aquela palavra realmente ela vai gerar vitória em mim? E aí você começa a ter um cansaço, você começa a ter um peso do desânimo, peso da tristeza, porque você começa a perder a certeza da vitória, que aquela palavra veio profeticamente sobre a tua vida. E aí você começa a pensar em desistir, você começa a ficar amarrado, você torna-se cético, e essa dúvida, então, ela vem e o diabo tenta jogar essa dúvida como uma semente no seu coração, e o seu coração torna-se incrédulo. Ele fica ali, infelizmente, não vai dar. E você chega, então, à porta, mas você não entra, você não recebe as bênçãos completas de Deus, porque você não entra. Você vai vivendo, recebendo ali, um pouquinho aqui, mas você não consegue crer o suficiente e perde de receber o melhor de Deus. Israel é um povo paralisado, é um povo coxo. Esse paralítico, ele tipifica o povo hebreu. Sim, ele tipifica. O que significa? Ele representa o povo hebreu. O povo hebreu era tipo um povo paralisado. O povo hebreu foi levado por Moisés, mas Moisés só conseguiu levar esse povo até a porta. Eles não puderam entrar na terra prometida. Eles ficaram na porta. Claro, Josué e Caleb e o pessoal da sua geração entrou. Mas eu quero dizer que as pessoas que saíram com Moisés lá do Egito, praticamente nenhum, nem mesmo Moisés, entrou na terra prometida. Então eles ficaram só na porta. Eles não puderam desfrutar do leite e do mel que Deus havia prometido para eles, que eles iriam desfrutar do que a terra tem de melhor. Vocês sabem que o mel é o que tem de mais precioso na vida vegetal, e o leite é o que tem de mais precioso na vida animal. E Deus prometeu leite e mel para aquele povo, mas eles não puderam ficar com o leite e com o mel. Eles tiveram que se contentar apenas com o maná, porque eles não conseguiram chegar na terra prometida, onde mandava leite e mel. O texto de Atos diz que aquele homem era colocado todos os dias na porta do templo ali para pedir as esmolas. Israel, por não ter entrado, recebia então todos os dias o maná. Veja como as histórias são semelhantes. O maná aqui é visto como a esmola, era o sustento do dia. Eles não podiam pegar maná, estocar, não podia. Se eles tentassem estocar o maná apodrecia, eles não podiam. Tá? A incredulidade nos impede de termos a abundância de Deus. Não puderam ter o leite e o mel, conforme eu falei agora há pouco. Não puderam. Por quê? Porque a incredulidade os paralisou.
Nós temos que tomar muito cuidado com a incredulidade, porque ela nos paralisa. Por mais que você receba uma palavra de vitória, por mais que você receba uma promessa, uma profecia de que tudo vai bem, que vai dar tudo certo, se você for incrédulo, você corre o risco de ficar apenas na porta. Ponto 4. Levanta-te e anda. Aqui é o ponto 4. Temos que ir além da porta, Formosa. A gente precisa entrar. A incredulidade, ela te conduz até a porta. A fé te leva além da porta. A fé fará com que a paralisia seja vencida. A fé, ela te introduz para o centro do templo, para a glória do Senhor, para a Shekinah de Deus. O único passaporte que nos leva à presença de Deus é a fé. Então veja que coisa interessante. Nós falamos ali no ponto 3 sobre a incredulidade, que faz a pessoa ir somente até a porta. Mas a fé, que a gente acabou de falar aqui no ponto 4, ela leva você além da porta. Olha que coisa linda. Então nós precisamos ter fé, irmãos. Nós temos visto aqui muitas palavras mostrando a fé das pessoas e que faz com que elas enfrentem e passem por barreiras que, ao ver humano, são intransponíveis. Mas as pessoas, então, elas encaram porque elas têm fé. Por exemplo, algum tempo atrás, nós tivemos aqui um culto onde falou-se da mulher que tinha um fluxo de sangue. E aquela mulher, para que ela conseguisse tocar na orla das vestes de Jesus, ela teve que fazer assim um enorme sacrifício. Porque primeiro, a fé foi tão grande que mesmo ela tendo gasto todo o dinheiro com médicos e não tendo tido êxito, essa mulher, então, ela fez o quê? Ela teve fé suficiente para ir. E ela teve que passar por várias situações. Tinha um círculo de mulheres, tinha um círculo de homens, tinha o círculo dos 70 discípulos, tinha o círculo dos 12 discípulos. E depois de passar por tudo isso daí, aí sim ela tocou em Jesus. Então veja, a fé fez ela ter essa ousadia tremenda de alcançar obstáculos intransponíveis. E a fé fez com que ela conseguisse a sua cura. Ou seja, ela não ficou só na porta, ela não ficou só no desejo. Se eu tocasse nas vestes dele eu seria curada. Ela não ficou só nesse desejo, ela tocou e foi realmente curada. Ponto 5, a fé é a resposta. Quando você mistura fé à palavra, você materializa o que Deus tem para você. Olha só. E aí você sai da porta formosa e entra no templo. Olha que coisa linda, quando você mistura fé à palavra. Então a palavra, ela é vida. Então quando você tem vida e você age com fé, crendo, você materializa o que Deus tem para você. Então, meus irmãos, recuse a viver de esmolas. Entre no templo. Recuse a só saber que Deus existe. Só isso não basta. Você tem o privilégio de viver com Ele. Olha só, não basta, Ele existe, que bom, mas você pode estar com Ele, que é muito melhor do que só crer que Ele existe. Melhor do que saber que Deus existe é andar com Ele, é fazer como Jó, que disse um dia, depois de todo o seu sofrimento, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Olha só que coisa linda. Então você não precisa só conhecer a Deus, mas você tem o privilégio de poder andar com Ele. Amém? Fica o convite para que você não fique só no conhecimento, não fique só na crença, Ele existe. Ótimo, que bom que você crê, mas não basta crer, ande com Ele. Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui ao nosso redor. Então, ande com Ele. É tempo de termos a abundância das bênçãos de Deus para nós. É tempo. A Bíblia, ela mostra 2 momentos, irmãos. 2 momentos onde Jesus ficou admirado. E não foi pelos milagres. Sim, milagres nós tivemos muitos. Eu poderia citar vários aqui, para a gente poder falar, nossa, lembra daquele cego? Lembra? Acabei de falar da mulher do fluxo de sangue. Eu poderia falar ainda de outros milagres, como aqueles 10 leprosos. Poderíamos ainda falar do filho da viúva de Naim, que tinha morrido e Jesus o ressuscitou. Poderia ainda, falando em ressurreição, a gente ainda lembra da ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo. Enfim, tantos outros milagres nós poderíamos citar nessa noite, ou nesse momento. Mas não é isso que admirou Jesus, não. Sabe o que admirava Jesus? O que admirava Jesus, a gente encontra, por exemplo, lá em Lucas, capítulo 7, do versículos 7 ao 9.
Então, aqui a Bíblia diz assim: por isso, nem ainda me julguei digno de ir à tua presença. Dize, porém, uma palavra, e seja o meu servo curado. Aqui está falando da história do servo do centurião. Pois também eu, o centurião falando aqui no versículo 8, eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se. Olha aí, com o que ele se admirou? Admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Olha só o que admirava Jesus: fé. Então, meu irmão e minha irmã, eu convido você nessa noite, ou nesse momento, a aguçar a sua fé. Você precisa ter fé. Jesus se admira da fé das pessoas, e ele realiza maravilhas para aquelas pessoas que usam a sua fé crendo que vão receber. Mas teve outra coisa que admirou Jesus. E sabe qual é? Está lá no livro de Marcos, capítulo 6, versículos 5 e 6. Olha só, livro de Marcos, capítulo 6, versículos 5 e 6, também mostra aqui um momento em que Jesus se admirou. E diz assim: e não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Jesus só podia curar alguns poucos, e admirou-se da incredulidade deles. Em seguida, percorria as aldeias circunvizinhas, ensinando. Então veja, meus queridos, olha só, Jesus teve 2 momentos na Bíblia que ele se admirou. Foi o momento da fé e o momento da incredulidade. Nós estudamos aqui nessa noite que a incredulidade te conduz até a porta, mas a fé leva você além da porta. E eu quero concluir com o texto que agora está na continuação do texto que lemos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 3 até o 10, e depois o 16. Então vejam só, a gente lê até o versículo 1 e 2, que fala de um homem que ele era todo dia levado lá e colocado à Porta Formosa para pedir esmolas. Foi até ali. Agora, o versículo 3 em diante, diz assim: ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e artelhos se firmaram, e dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à Porta Formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E aí o versículo 16: e pela fé em seu nome fez o seu nome fortalecer a esse homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Então vejam vocês que pela fé que ele teve a perfeita saúde. Então eu quero concluir essa palavra, convidando você, convocando você a pensar: como tem sido a sua fé? Como tem sido o seu tempo? A sua vida com Deus? Você é uma pessoa que tem fé, ou você normalmente é muito cético e você não acredita nas coisas? Saiba que quem acreditou, nós vimos, eles tiveram bons resultados. Quem não acreditou, se perdeu.
Vejam, quando lá os hebreus, por que eu disse que a história é muito semelhante? Porque os hebreus, quando lá em Números capítulo 24, Moisés diz para eles assim, olha, entrem ali na terra, deem uma espiada para depois trazer o relatório para ver se a gente vai conseguir entrar. O que aconteceu? Moisés mandou um espia de cada família, são 12 tribos, vocês devem saber bem que Israel tinha 12 tribos, então foi um de cada tribo, um representando cada família. Entraram, olharam e voltaram a dar o relatório para Moisés. Olha só a incredulidade. Quando eles chegaram para Moisés, eles falaram assim, não tem jeito, não, de jeito nenhum. Esse povo ali, nossa, o tamanho das uvas, eles são gigantes, eles vão acabar com a gente, não dá para nós entrarmos aí não. Se a gente entrar aí, a gente já perdeu. E só Josué e Calebe foram os dois desses 12 que falaram, dá sim, nós conseguimos. E aí, o que aconteceu no final? Os outros que falaram que não dava, ficaram só na porta. E Josué e Calebe, que tiveram fé, eles entraram na terra prometida. Então, hoje, eu quero convocar você a não ficar só na porta. Pare de ser incrédulo. Deus, ele faz. Deus, ele cumpre as coisas que ele fala. Deus, a Bíblia diz que Deus, ele não é homem para que minta. E também não é filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Pode demorar um dia, pode demorar uma semana, talvez até um mês, um ano, talvez até décadas, eu não sei. Mas se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. E você não precisa temer, porque se Deus falou que vai fazer, ele fará. Então, comece a entender, comece a viver o tudo de Deus na sua vida. Quando alguém vir falar para você, não adianta mais, essa você já perdeu, não seja assim. Toma posse daquilo que Deus te prometeu e diga, não. Em nome de Jesus eu te repreendo, porque se Deus me prometeu, ele vai fazer. E viva na crença, na confiança, na fé que Deus tem sempre o melhor para você. Amém? Deus abençoe, que essa palavra toque a tua vida, edifique a tua vida, que você aprenda mais e mais e que você viva por fé, que você realmente deixe a incredulidade de lado, deixa as palavras que alguém venha contra você, ignore-as e tome posse das coisas que Deus tem prometido para você. Amém? Deus abençoe a tua vida. Amém. Amém, que palavra linda. Gostaria então de verificar quem gostaria de fazer aqui a oração final. Eu faço. Beleza, Wellington. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, gostaria de colocar aqui diante ao teu altar a tua presença, a oração de cada um, Pai amado. Deus, só tu sabe o quanto essas pessoas estão precisando, Deus. Pai amado, toda a família da Ellen, do Rony, a garganta dele, de todos que estão aqui presentes, Pai amado, que o Senhor vá com teu Espírito Santo, Pai amado, e cure cada um deles, Senhor. Pai, tu sabe o teu propósito na vida de cada um, Senhor da glória. E eu peço a ti, Deus, que o Senhor haja de acordo com a tua vontade. Porém, peço a ti, Deus, que o Senhor leve em conta nossos pedidos, Deus. Pai amado, peço a ti também que abrande, Deus, que tenha misericórdia das pessoas do Rio Grande do Sul, Pai amado. Muita gente morrendo, perdendo suas coisas. O temporal cada vez destruindo mais casas e as cidades ao redor, Pai amado. Peço a ti que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja com eles, Pai. E que mesmo com aqueles que aconteceram as maiores tragédias, que eles tenham tido tempo de se arrepender, Deus, e de lembrar de Ti, porque é isso que importa, Pai. Deus, agradeço pela noite de hoje, pela semana de hoje, muito obrigado por estar conosco e pela Tua presença na nossa vida, Deus. Que o Senhor continue conosco, abençoando nossa semana, nos ajudando a prosseguir mesmo em meio às lutas, Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus. Que o Senhor proteja e guarde todos aqui presentes, Deus. Que o Senhor continue conosco, nos dê um final de semana abençoado e glorioso, Deus. Por mais que venham as lutas, que nós não venhamos a desistir, Deus, que Tu estás conosco, Pai. Muito obrigado por mais um culto. Assim eu coloco em Tuas mãos e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Então, agora vamos ao nosso próximo louvor. Com você de novo, Rony. Amém. Glórias a Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, que como foi ministrada nesta palavra, Pai, nesta noite a palavra, que possamos ter cada vez mais fé, Pai, e que queiramos e prossigamos em Te conhecer cada vez mais, em nome de Jesus, Pai. Eu gostaria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos e pensasse no sacrifício de Jesus.
Porque quando você fecha os olhos, fisicamente você não está vendo nada. Mas é assim que funciona. Porque quando você não vê nada e crê, isso é fé. E que você cante de todo o seu coração, porque Ele é o Rei da Glória e Ele merece tudo de bom. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Yeshua. Diga o nome dele. Louvado seja o teu nome, Deus. Amém. Amém. Já aproveitando, gente, seja bem-vinda aí, Carpinho. E agora, né, para encerrarmos, convido o Clodoaldo a ministrar a nós a bênção apostólica. E depois eu peço que a gente continue para conversar um pouquinho sobre a palavra. Amém. Vamos lá então, vamos para a bênção em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de seu Filho Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Agradeço a participação de todos e peço, principalmente para aqueles que estejam assistindo gravado, que vocês deixem seu gostei, comentem e também compartilhem este link para alguém que vocês sintam que estão precisando ouvir esta palavra, para que o nome de Jesus
seja conhecido e seu evangelho seja proclamado ao maior número de pessoas. Que a paz do Senhor esteja com vocês e que Deus abençoe a todos.